tem tanto medo da rejeição que ela se esquiva das oportunidades. É uma capa protetora. Ela se protege. E como que você se protege? E, Não se e aí permitir. isso não vira, né, da rejeição, porque Vira. assim, eu estou me esquivando das oportunidades porque eu fui porque eu tenho medo de ser rejeitada. E aí, às vezes, você é de fato rejeitado porque as pessoas não se Você vai aproximam. atrair o que você está dentro. Só se busca no exterior o que está no interior. Voltamos para a análise parapsicológica da situação. Você começa a atrair cada vez mais situações para sua vida porque é a programação que você tem. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você vai estar assistindo, ouvindo esse nosso podcast Tempo de Cuidar. Estamos hoje no 9º episódio, onde vamos trazer rejeição e vulnerabilidade, o lugar onde dói e onde crescemos. Antes de nos apresentar, né, eu e minha querida Mari aqui, peço a você que curta, dê o seu like, siga o nosso canal, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta forma de conhecimento e auxiliar cada um no seu processo evolutivo. Eu sou o Cleus Augusto, ou Cleo Augusto, como gosto de ser chamada aqui. Sou psicóloga e parapsicóloga clínica e é um prazer estar com você mais uma vez neste nosso episódio dentro do nosso podcast. Passo agora para a Mari, ela também vai se apresentar e vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso 9º episódio, né? Eu sou a Marilúcia Silva, sou escritora, especialista em gerontologia, né? E o tema que a gente vai trazer hoje é um tema muito importante, né? Muito. Que atravessa as vidas, assim, de maneira geral, de todas as pessoas. Acho que todas as pessoas têm um episódio ou um momento da vida que passaram por isso, né? E que podem dar os seus depoimentos, contar as suas histórias, né? Porque a gente vai falar de rejeição, né? E também um pouco de vulnerabilidade. Mas porque a gente, como ser humano que gosta, que precisa, né, de pertencimento, a gente gosta de pertencer a alguma coisa, a gente gosta de ser escolhido, e de fazer parte. Então, a rejeição, quando acontece, é algo que de fato machuca, mas que também ensina. Sim, sim. Então, a gente vai nessa linha. A gente pode dizer que rejeição e vulnerabilidade caminham juntos, né? Esses lugares internos que muitas vezes nos são visitados, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eles doem muito, doem bastante, mas também, como a Mari já disse, né, eles fazem com que nós cresçamos e também tenhamos aí sementes de coragem. Mas eu confesso que até para falar sobre esse assunto, ele incomoda, ele dói, né? Ele dói porque, assim, ele traz, assim, apesar de que eu acredito, como você disse, né, que há uma oportunidade de crescimento aí. Esse primeiro momento em que a rejeição acontece, seja ela qual for, a gente está falando aqui de inúmeras rejeições, né? A gente está falando de uma rejeição do meio social, de amizades, né? Mas a gente também está falando do famoso coração partido, né? E eu acho que em cada fase da vida, uma coisa pesa mais do que a outra, né? Como para as crianças, é muito difícil quando está nesse momento, principalmente eu acho que nessa fase pré-adolescente, assim, de querer pertencer a algum um grupo, a uma tribo ali, e talvez isso não aconteça, então é um momento de muita dor, mas também é um momento de aprendizagem. Só que, quando tá doendo e é difícil você até fala assim, é difícil, eu acho que você tem muito mais campo, muito mais know-how para falar sobre isso, porque, é difícil a gente trazer para essa pessoa que está nesse momento de rejeição É. a parte positiva que pode vir Sim, disso, nossa, né, então, assim, é muito difícil consolar. exatamente isso, exatamente isso. Muitas vezes, porque quando a pessoa está naquele momento de dor, ela não vai ter essa compreensão de que aquele momento de dor pode alavancar a mudança da vida dela, e com essa mudança ela se encontrar em vários aspectos da própria vida em si.
Por quê? Porque dói demais, assim, é um lugar muito dolorido mesmo. Por quê? Porque além de trazer questões, fisiológicas, psicológicas, não é, ela também faz com que a pessoa se fique paralisada pela tristeza, queira fugir pelo medo, porque quando você se sente rejeitado, você acaba se paralisando. Então, quando a pessoa está em um processo terapêutico, e por sinal, quando preparávamos este episódio, me veio a percepção de que muitas das pessoas que buscam terapia é movimentado pela rejeição, na sua maioria? É. Possivelmente, possivelmente, porque igual você falou essa questão da dor, né, a gente falou desde o comecinho que a gente tem falado da dor, 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 de ser dolorido, e é fato, igual você falou, por que que às vezes as pessoas buscam a terapia, por esse motivo? Porque realmente incomoda, né. Há dados científicos dizendo que a dor da rejeição, ela pode ser comparada com uma dor física, Sim, né. totalmente. Eh, eu até, igual você falou, pesquisando aqui, eu acabei chegando num estudo, né, que é uma parceria, da Universidade de Aham. Purdue, eu acho, depois podemos analisar certamente essa pronúncia, né, que não é nem inglês, nem português, enfim, mas é exatamente isso, né, o próprio pesquisador sofreu um episódio, pesquisador, deve ser bem nerd, assim, deve ter cara de nerd, eu imagino, e foi para um parque jogar bola, e chegou lá, tipo, meio que conseguiu se alocar ali em um grupo, voltou frustrado, falou: Meu, pesquisar a rejeição". Uhum. E aí ele começa o experimento. A primeira questão é a seguinte: ele cria um jogo, Cyberball, que é um jogo, uma partida online, que as pessoas estão jogando como se fosse um frisbee um para o outro, uma Uhum. partida simples. E aí, em algum momento, entra um terceiro indivíduo. E aí, quando esse terceiro indivíduo entra, aí foi dividido em 2 grupos, né. O primeiro grupo tem a opção o participante não sabe, o participante não sabe, aí eles começam a trocar entre eles e, de repente, o primeiro grupo vai se manter fazendo a troca entre os 3 e o segundo grupo para de lançar para essa pessoa que entrou. Hum. E aí eles começam a analisar, as pessoas estão em aparelhos de ressonância magnética e estão vendo. E essas pessoas que foram excluídas da brincadeira, né, mesmo que online, elas ativam uma região no cérebro Sim, que é exatamente a mesma região da dor física, ok. Sim. né? E aí, não satisfeito com esse resultado, ele continua o estudo e agora ele pensa: se é comparado a uma dor física, eu posso tratar a rejeição com remédio para dor? E aí ele faz um teste de mais 3 semanas, da mesma maneira, só que a diferença é que um grupo vai receber aí já só com a parte que está sendo excluída, aquele que está com sentimento de exclusão, que está sendo excluído na partida, metade deles vão receber placebo, metade vão receber paracetamol. Tá. E de fato Estou curiosa para saber o resultado. os que estão tomando paracetamol, eles falam que, eles relatam sentir menos a presença, menos os efeitos dessa rejeição. Bom, a gente não pode falar, obviamente, que vamos tratar a rejeição daqui para frente com Paracetamol. É. paracetamol. Mas muitas vezes as pessoas tomam Sim, medicações para dormir e aliviar a dor. porque pelo menos também apaga e sai daquele contexto, né. Aí eu não tenho conhecimento técnico para Uhum. questão farmacêutica, enfim, nesse Não sentido. tomem paracetamol, Ou, assim, isso é um estudo, porém, sei que muitas pessoas tomam Dorflex, paracetamol, todas essas dipirona, todas essas questões para poder relaxar e dormir. Deve haver alguma manifestação química no corpo. Na verdade, o que ele quis provar é que sim, era uma questão de dor É, física, que o naquele corpo momento. reage, É, tem essa questão da mas eu tenho paralisia. mas eu tenho certeza que serão sintomas, mas vão se repetir episódios na vida das pessoas. M mas, com certeza muitas pessoas tomam mesmo para quando estão enfim. Não, mas assim, eu acho que vale a gente salvar aqui desse estudo mesmo é essa Essa questão, dor isso. é uma dor E física, eu vou comparável. trazer mesmo aqui, olha, sintomas que muitas vezes a rejeição pode trazer: peso no peito,
falta de prazer nas atividades. Quando a pessoa tem um episódio, um ou outros episódios de rejeição, isso leva para a questão física. Peso no peito, como eu disse, falta de prazer nas atividades, irritabilidade, a raiva dela mesma, uma vigilância constante sobre o comportamento dela n- no ambiente, porque para ela está sendo sempre observada se ela vai dar o melhor dela. Insônia, as pessoas ficam lá pensando por que que a pessoa não Por que quis, não por eu? que eu não fui escolhido, por que que eu não. Fica assim, né? A cabeça fica nesse, não é? E porque a pessoa não me quer, enfim, fica trazendo todas as inseguranças nas suas relações e realmente afeta o físico, sim. Principalmente a visita do porquê eu não fui escolhido, do porquê eu não fui querido, do porquê a pessoa me deixou. E assim, de verdade, não sei se você já passou por isso, Faltou em mim. o que faltou em mim, o que sobrou em mim, né? Então, assim, eu não sei se você já passou, com certeza, se Sim. nossos queridos aí que estão nos acompanhando, se quiserem, né, Mari, Ah, lógico, podem depois deixar o comentário aqui, podem deixar o porque comentário, porque realmente eu já passei, você já passou com certeza, e dói demais, dói demais. parece que não vai passar, né? Parece que não vai passar nunca. Parece que não vai passar nunca, e é incrível mesmo. E as pessoas às quais eu alcanço também nos atendimentos, é um período bem exigido de encontros terapêuticos, até que ela tenha a percepção de Porque que fica com essa crença negativa e depois acaba assumindo para si uma crença negativa de que nunca mais vai ser escolhida. é isso mesmo. Ah, eu não vou me lançar, eu não vou me lançar nessa oportunidade, eu não vou procurar uma. Assim, não vou continuar procurando, porque pode dar ruim, vai sempre dar ruim. Fica com essa crença durante um tempo. Né? Eu não sei se. Eu acho, né? Isso aí, e você vai poder me explicar melhor, mas eu acredito que seja isso. Eu acho que a pessoa que passa por uma rejeição, ela imediatamente, assim, ou num curto prazo, talvez ela não se arrisque novamente a. Fica com medo. Fica com medo, fica com Fica. essa crença limitante, né? Fica com medo, fica assim. E aí, no caso, porque assim, nós temos uma programação do subconsciente que ela se chama programação natural do ser único. Hum. Ser único. Nós somos únicos. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que essa programação, o que esse pensamento pode nos ajudar a, pode nos auxiliar a sair desse limbo e desse poço fundo que é o sentimento de rejeição e com ela a vulnerabilidade, né? Então, assim, quando nós somos únicos, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, mas quando a gente fere essa programação de ser único, a gente ativa ou provoca com que a rejeição nos visite. Por quê? Porque você começa a ser comparado, Uhum. quando você começa a perceber que outros estão melhores do que você, Uhum. né? No próximo episódio, já adianto para vocês, nós vamos falar sobre comparação, mas neste a gente fala sobre a rejeição, e essa questão da comparação alimenta a rejeição. Então, quando você se percebe ser único, também vai te auxiliar. Mas eu gostaria de trazer aqui, até fiz algumas anotações que eu achei muito Sim, sim. interessantes, que é a, a, a forma que a rejeição pode ser moldada na nossa vida. Ela pode ser moldada na nossa infância, moldada na nossa Uhum. adolescência, em outras questões. Aí eu achei interessante trazer um pouquinho com mais, não é, Claro, afinco a vamos lá, né? questão da primeiras rejeições na infância. Eu achei, já acho incrível, mas olhando ainda para que pudéssemos estar aqui hoje, achei fantástico. Então vamos lá. Olha, rejeição na primeira infância. A criança quer colo, a Uhum. criança quer um colo, a criança quer carinho. Ela vai e encontra com a impaciência e a frieza ou a indiferença dos seus cuidadores. Sim. Essa aí já, né, ou seja, ela vai internalizar que ela não é importante, porque ela encontra com a impaciência, a frieza e a indiferença dos seus cuidadores, ou seja, eu não sou importante, tudo é mais importante do que eu, e ela leva isso para a vida.
consegue Sim, compreender isso? vai carregando, e aí todas as vezes ela acaba se colocando atrás, assim, numa Isso, situação, deixa sempre o outro passar na frente, isso né. mesmo. Depois, quando também há punições severas, quando os cuidadores trazem punições muito severas também na infância, o que acontece com essa criança? Ela se vê como um problema. Eu sou um problema. Então, todas as vezes ela vai levar para a vida que ela é um problema. Então, ela traz a rejeição de que é aquilo, eu não sou boa em nada, eu sou ruim, eu sou uma pessoa má, eu sou um problema. Então, alimenta isso, imagina o que essa pessoa como adulto vai entender ou internalizar. Depois, perdão, a gente, traz a ausência dos pais, né, também na infância, quando os pais são muito ausentes, também traz a falta de importância nela. Então, o que ela vai buscar através do sentimento de rejeição? Ela sempre vai buscar, a presença de alguém. Um suporte, né. Na verdade, ela vai querer ser presença na vida de alguém, aí nasce aqueles relacionamentos de dependência emocional, coisas no sentido, ela vai insistir, ela fica refém e faz o outro refém. Uhum. Como ela tem ausência, ela vai buscar presenças. De que forma? Imposta, de que forma? Servindo, refém, ela fica ali, através da É o tal do rejeição. apego ansioso, será, assim, que é essa questão de que a pessoa cresce e depois ela fica querendo sempre parecer, muito assim, ela quer parecer útil, boa, É, sabe, isso, para que ela faça parte da vida do outro. isso, de todos. Aquela pessoa assim: "Nossa, que pessoa pegajosa", sabe, assim, que pessoa: "Nossa, que pessoa pegajosa, fulano", né, muitas vezes vem Isso comentário de você vê rejeição. da criança que é punições severas e que acabam gerando na criança essa sensação de que eu não sou boa para nada. Existem outras pesquisas também que trazem a questão da média do QI, que crianças criadas em ambientes de rejeição, aí fala sobre o QI, né, que elas desenvolvem o QI é mais baixo. Pode ser por 2 motivos. Pode ser porque se houve rejeição, talvez não houve uma estrutura ali, como é que a gente fala? Aquela questão, de ter uma família apoiando os estudos de alguma maneira, apoiando a aprendizagem. Mas pode ter um bloqueio também, né, ela não teve esse capital social, esse capital intelectual vindo da família, E porque já foi meio que rejeitada. Mas pode ser também um bloqueio que a própria subconsciente acaba criando para não aprender, porque se eu sou ruim, preciso aprender, eu não preciso ser boa, eu não preciso ser inteligente. na parapsicologia a gente estuda muito a rejeição, né, a programação da rejeição, porque muitas vezes inclusive isso tem que ser falado com muito cuidado, porque às vezes a gente fala da mãe em si, as mães falam: "Nossa, eu sou culpada", já falamos isso em outros episódios, ninguém está falando que mãe alguma é culpada. Porém, se aquela criança dentro daquele, útero materno, ela tem algumas questões essas questões trazem alguma forma de rejeição, filho não querido, não Ah, a gente esperado, falou um pouco sobre isso e também, né, é, já não foi é, esperada, isso a não foi. pessoa também alimenta, né, então para nós, para psicólogos, isso é estudado e analisado desde o ventre materno, desde a concepção. Mas a gente traz aqui mais na infância também, se uma pessoa já imagina, se uma pessoa que dentro do útero da mãe já se sente rejeitado, como que ela vai levar a vida? Totalmente. Eu sou rejeitada, ninguém me quer. Então ela começa com aquelas dependências e buscando, como a gente já disse, de ser, sempre estar querendo ser querido. E isso pode acontecer tanto nessa primeira infância, igual você disse, assim, Dentro no útero e nessa é, primeira infância, dentro disso. mas pode a pessoa desenvolver um comportamento, assim, atípico, por conta da rejeição, já numa fase mais adulta? Sim, desde a adolescência. Porque assim, eh, vocês eu acredito que muitos vão se identificar. O famoso bullying. Ah, verdade. Né, então assim, o bullying tem a exclusão, quando o adolescente ou a criança é excluída, tem, quando, como eu posso dizer, não é chamado para jogar, ou também quando eles colocam, críticas ao corpo, tudo isso, né, "meu corpo é errado", eu não sou aceito, eles me excluem, eles
Nossa, e o bullying. Você falando assim, com relação a Sim. essa questão do bullying, né, aí a gente vai até, igual você falou, começou numa rejeição, por exemplo, uma pessoa falando do próprio corpo, e aí, de repente, isso pode virar um transtorno alimentar, que é uma questão, que então, de repente, isso eu estou colocando aqui, você pode me corrigir. Aham. Começou com uma rejeição, e aí, por conta dessa rejeição, aí ela se sentiu rejeitada por conta do corpo que talvez não fosse um padrão ideal, e aí ela pode desenvolver, de repente, um transtorno alimentar. Talvez ela já estivesse isso com ela, né, mas também ela poderia estar com uma nem ela saber que ela tem essa situação, mas aí é ativado dentro de um bullying, e então ela começar a desenvolver algum algum comportamento, eh, como se diz, disfuncional devido ao bullying sofrido. Você fala no começo você falou sobre essa questão das consequências da rejeição e você trouxe a agressividade como uma dessas consequências, Isso, né. sim. E aí, né, é impossível não fazer um link quando você fala do bullying, porque a gente sabe de muitas tragédias que Nas acontecem em esco escolas, né, é, 90% dos casos foram outros estudantes do mesmo lugar, isso mesmo. crianças, adolescentes, enfim, que sofreram um bullying na escola e que voltam, de maneira extremamente aí agressiva, Sim. né. Então sim, aí linkou total mesmo, você falando Para da você ver quanto é profundo esse assunto, né. Outra questão que a gente percebe também na adolescência, quando os pais são muito controladores, o adolescente entende que nasce uma rejeição dele, porque nasce uma rejeição dele, porque é como se a minha voz não tivesse vez. Minha voz não tem vez. Então também, o adolescente se sente prejudicado e rejeitado, porque ele quer fazer parte de um grupo sempre. Em casa é muito rígido, na escola não me querem, me excluem, sou feio, estou errado, sentimentalmente, ninguém me quer. Imagina, isso destrói. Então, você já vamos agora falar um pouquinho, assim, da questão pessoal, assim, você já sentiu essa rejeição, assim, adolescente, por algum motivo? Então, na verdade, eu não senti, na verdade, na adolescência não, mas eu já tinha rejeição do útero materno. Hum, Né, porque assim, né, minha mãe foi mãe muito jovem, e eu percebia aquilo que a gente fala na parapsicologia, esperada menino, então era uma menina, mas eu senti. Só que a minha mãe falava, né, todo respeito a ela, a ame, que Deus a tenha em um bom lugar, ela falava assim: eu cresci ouvindo que eu era, das minhas irmãs, eu era a mais feia, e que eu nasci muito feinha. Minha mãe falou: nossa, você nasceu muito feinha. E assim, a sua irmã nasceu bonita, outra bonita. Inclusive, teve uma tia que minha mãe contava, que falou assim: olha, nossa, que bebezinho, foi trocada no hospital? É, será? Eu acho que eu era, né? Então, assim, aí eu, na adolescência, eu tinha medo de chegar perto de crianças, porque para mim criança é muito franca. E ele ia falar que eu era feia. Então, eu falava que eu não gostava de crianças, porque crianças, mas na verdade era a rejeição. Então, era uma questão que havia em mim. Aí você fala: Cleusa, como que você melhorou isso? Só depois com a terapia, só a vida, né. só na vida adulta. É, Mas aí, no caso, eu tinha um potencial incrível, enfim, mas eu me escondi em alguns lugares aí internos para poder sanar um pouco dessa dor. Vejo que minha mãe, se ela tinha razão, não tinha, mas ela sempre defendia a situação. Não, era minha filha, eu amava, mas me ficava visitando essa fala: olha, você foi trocado no hospital? Assim, gente, eu acho que eu era, né? Mas, enfim, depois, só em questão, eu tive que levar futuramente na vida adulta para terapia, não, mas eu não sofri assim dentro da escola. Por ser descendente de negros, alguma coisinha com assim, cabelo. com cabelo, assim, né, hoje, Isso sim, hoje isso eu tenho também. hoje eu tenho progressiva, mas essa progressiva ela se dá, já levei para terapia também, porque minha mãe tinha o cabelo liso, então era uma forma de alcançar minha mãe, né, então fiz a transição e optei em ficar com ele liso mesmo, mas adianto, já digo para vocês que cada um tem o cabelo que quer e o cabelo que Eu quer. fui e É, voltei, e é. tô bem, mas Mas assim, foi porque uma negro não questão não 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 sofri muito sobre isso, não, mas essa rejeição mas já interna. eu tenho mu uma eu lembro muito dessa questão do cabelo,
Uhum. Eu acho que era A gente é de uma geração que não era cabelo afro, era cabelo ruim, né? ruim. Eu tinha uma tia que cantava pra mim, aquela nega do cabelo duro, você lembra disso? A minha não podia, as minhas não podiam cantar, que a gente tinha cabelo tudo igual. E a família da minha mãe, assim como a família da sua mãe, é uma família de pessoas todas de cabelo liso, então assim, eu não tinha nenhuma prima de cabelo cacheado, é bem complicado. E hoje eu tomo muito cuidado tomei com a Ana, tomo com a Estela, com relação a essa questão de manter o cabelo impecável, porque eu lembro disso, e parece que é uma coisa que eu não esqueci ainda. Não esquece. Eu acho que mais, assim, de lembrança que eu tenho de rejeição, assim, nessa fase adolescente, pré-adolescente para adolescência, talvez seja essa questão dos esportes. Ah, no esporte? Ruim, É mesmo? muito Não, ruim. não tinha esse problema, não. Pensa aquela pessoa que era a última a ser escolhida, né? E Tadinha. tinha que ser escolhida porque não podia ficar de fora, porque era chato, mas Hoje a assim. gente dá risadinha, mas era dolorido. Sim, eu lembro que ia jogar bola, assim, e, meu, não conseguia. Eu falava assim, não, hoje vai dar bom, hoje eu vou conseguir desenvolver, hoje eu vou conseguir fazer. Não conseguia, não tinha jeito. E aí, mas sempre fui medrosa, medrosa para andar de bicicleta, para andar de patins. Então, assim, eu tinha as coisas, eu acompanhava até certo ponto, mas depois de um ponto eu não conseguia acompanhar mais, porque eu já era mais medrosa mesmo e não tinha muitas habilidades. Então, eu acho que aí eu tinha um pouco de. Então, eu já sabia, meio que assim, vai ter alguma coisa, eu não vou participar, ninguém vai me escolher. Mas eu sofri, não me lembro de ter sofrido por isso, não. Eu acho que eu aceitava que era assim mesmo e acho que queria participar. Eu queria ter essa oportunidade de brilhar, assim, né, em alguma coisa e jogar uma bola decente, né? Mas eu não sei se é bem porque hoje eu sou adulta, mas eu não me lembro disso ter me afetado tanto. Mas é uma lembrança que eu tenho forte, assim, da adolescência, de explodir, não Mas faço nada. você falando isso, nossa, o ruim de podcast parece que você bebe uma fórmula e começa a verdade, né? A gente tem que ter coragem, né, de falar aqui, mas vamos lá. Uma vez, olha só, quinta série, a gente ia fazer uma encenação. Eu sempre gostei muito de teatro, mas era muito interno, né? O que é interno? Eu não falava muito isso porque nem se fazia muito. Mas na escola nós íamos fazer, quinta série, nós íamos fazer a encenação Rei Arthur e a Tábua Távola redonda? Redonda. É. Aham. Aí falaram assim: vamos lá, tá, tá, tá. Ô, Cleusa, você faria a Morgana? Que legal, bom. Eu falei, quem é Morgana? Aí ela é uma bruxa que. Eu falei, nossa, eu tô sendo escolhida porque eu sou feia. Olha isso. E era um papel É importante, super importante. super importante. Pergunta. Não fez? Não fiz. Ah. Não fiz. Fiz o papel de borboleta. Eu ia ficar mais com o tronco da árvore. Não, Tipo, eu seria o tronco da árvore. não se é a Morgana, senão eles estão me zoando, porque a Morgana é uma bruxa, que eu não conhecia a história. A Morgana era uma bruxa, a bruxa é feia, já me imaginei com aquela Uma verruga. chapéu. A Morgana é lindíssima, fantástico o papel da Morgana. Viu? Perdi. Mas assim, eu fiz isso comigo. E eu já neguei muitas coisas. Aí, a gente cai num paradoxo que eu acho, assim, porque a pessoa ela tem medo da rejeição, É o medo. mas às vezes ela tem, que é o que a gente fala, o esquivo, né? Que é apego esquivo, que assim, ela tem medo da rejeição. Vamos lá, não, tudo bem, ó, vai dar bom, deu bom? Só um minuto. Deu bom. Deu bom. Acontece, gente. Se Isso não é der igual bom, a a gente pede ajuda Faustão, do vídeo nosso cacetada, senão a gente pede ajuda do técnico, né? nosso Mas vai dar bom. queridíssimo, excelente. Hoje estamos testando, então vamos fazer um parêntese. Estamos testando aqui um novo formato, então Olha, algumas coisas diferentes vão acontecer até a gente acertar isso aqui, né? Mas eu acho que ficou muito bom. Inclusive, se vocês puderem dar a opinião de vocês, para quem já assistiu os outros episódios, se não assistiu, corre lá, assiste, dá uma olhadinha no cenário, dá uma olhadinha em como ficou agora. E diz pra gente, ficou melhor, ficou pior, mantém assim, né? Então, hoje talvez aconteçam algumas coisinhas, mas a gente vai se acertar. E aí, voltando aqui, né, depois dos parênteses, a gente volta falando sobre isso, que a pessoa às vezes tem tanto medo da rejeição que ela se esquiva das oportunidades. é uma capa protetora. Ela se protege. E como que você se protege? E, Não se e permitir. aí, isso não vira, né, da rejeição, porque Vira. assim, eu estou me esquivando das oportunidades porque eu fui porque eu tenho medo de ser rejeitada.
E aí, às vezes, você é de fato rejeitado porque as pessoas não se Você vai aproximam. atrair o que você está dentro. Só se busca no exterior o que está no interior. Voltamos para a análise parapsicológica da situação. Você começa a atrair cada vez mais situações para sua vida, porque é a programação que você tem. Então, assim, eu não me dou. Ninguém vai me querer, você vai atrair pessoas que não vão te querer. Essa é uma base da parapsicologia. É Por isso que a gente triste, né? precisa. Por isso que a gente tem que. Quando você me fez o convite, por que será que eu levei, analisei, pensei? Porque eu sabia que eu ia me expor. Eu sabia, não estou falando de beleza em si, é essa questão, como que eles vão, né? A gente é profissional, mas a gente é humano antes de tudo. Não, essa Mas questão. mas me permiti, estou extremamente feliz, estou extremamente contente, mas foi um desafio. Os desafios não param, né? Só que eu percebi, você falando agora, eu percebi que por conta de nós mantermos dentro dessa capa protetora e não estarmos atentos ao que nos move a melhorar, a gente vai ou É, perder oportunidades ou deixar de viver outras oportunidades melhores. sim, eu acho que acho não, né? Tenho certeza, mas assim, no livro, na parte em que eu me apresento, né, falo um pouco sobre mim, né, quem sou eu como autora, enfim, eu falo muito sobre isso, que eu vivi uma vida toda não me achando merecedora de algumas coisas boas. Assim. E perdi muitas oportunidades de repente, é lógico que eu entendo também hoje que nós fazemos as coisas no tempo que elas têm que ser feitas, né? E que a Mariluz que está fazendo tudo o que está fazendo hoje é diferente da Mariluz de 10, 15 anos atrás, Uhum. tá? Mas talvez eu pudesse ter antecipado, mas fica assim, a gente sempre fica nessa questão. Eu poderia ter antecipado algumas atitudes ou alguma evolução se eu tivesse lá atrás já sabendo, falou assim: olha, você é capaz, você consegue, sabe? Mas é essa questão, esse medo de falar assim, ó, talvez, olha só, para e pensa, talvez eu ache que nunca tenha sido, que não tenha me afetado esse fato de não ser escolhida, né? Lá atrás, quando eu jogo, enfim. Mas quando você para e pensa agora, e tem muito disso, assim, eu não dava certo lá, ninguém me escolhia, eu não era destaque, então agora talvez eu não deva fazer isso, porque mais uma vez eu vou ser só mais uma tentando, e não vou ser escolhida, e não vou ser destaque. É E isso aí mesmo. é verdade, a gente acaba, né? Porque daí, no caso, quando a gente traz isso para a psicologia, essa programação que a gente chama, mais uma vez, eu gosto de trazer sobre isso, você hipnotiza nessa forma de viver, e ele vai generalizar e padronizar a sua forma de vida. Essa questão do esporte, você vai levar para a sua vida. Para a sua vida, inclusive você com você mesma. Uhum, Então, se você, por exemplo, tem uma programação, você está lá vivendo uma situação, um dia eu tive um relacionamento e nesse relacionamento determinada pessoa, a pessoa não me quis, a pessoa não uhum, me quer. Você sempre vai acreditar muitas vezes que enquanto você não tiver certeza da pessoa importante que você é, que essa mesma pessoa ou pessoas que você possa gostar um dia não vão te querer, mas é porque você se colocou num lugar de rejeição. Mas se você sabe que você tem o potencial de ser amado, de ser respeitada, uma pessoa amada, uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, você sai desse limo, você sai dessa programação atrapalhada da rejeição e volta para o ser único que você é, especial, entende? A gente vai entrando nesse lugar. Ou seja, Mari, eu poderia não ser escolhida naquele momento, porque talvez eu não jogasse bem mesmo. Mas, como uma escritora, eu sou excelente. Você vai dando valorização ao que algo você que tem sabe, a valor. sua autenticidade, porque a rejeição, ela tira você da sua autenticidade. Você deixa de ser autêntica e começa a viver o que o outro espera de você, o que as pessoas esperam de você, só que sem a sua autenticidade você vai se perder, porque você Uhum. vai querer dar o que a pessoa quer, nem sempre é o que você pode dar ou o que você precisa dar ou receber. Essa é a Tem questão. sentido. Mas agora só para fazer um parênteses aqui, então se a pessoa ela não entende
esse valor que ela tem. Isso. Ela às vezes pode acreditar que entende o valor que tem, mas se ela não acredita, se de fato isso não for, eh, genuíno ali, intrínseco mesmo, ela vai continuar se sentindo nesse lugar da pessoa rejeitada e não vai superar. Isso mesmo. Por exemplo, quando eu vou buscar lá o meu exemplo da Morgana, ou vou buscar o exemplo da minha mãe lá, da minha tia, enfim, não é? A pessoa que com qual me casei hoje, ela não viu isso nada em mim. Ou seja, Sim, ela não, não porque ela não exatamente. ela me amou do jeito que eu sou, enfim, e outros relacionamentos que tive, um outro relacionamento que tive, que foram pouquíssimos, né, enfim, eu diria, tô brincando, mas assim, Deixa eu outro dia a gente fala sobre isso. ok. Mas, elas não, mas eu me senti, então era muito interno mesmo nesse convite com a fazer a Morgana, com a questão dessa questão dos adolescentes, aceitar outros convites, como foi essa questão do podcast, que agora eu, adulto e já acompanhada aí, psicologicamente, com, né, terapia também, como profissional. Isso, se eu não, as pessoas não veem, nós atraímos isso, fica em nós. Sim, Fica em nós, fica em cada um de nós. Então, respondendo, se a pessoa não tiver compreensão de que ela é única, por isso esse podcast, por isso essa importância, por isso o nosso servir do nosso sim, conhecimento, porque isso aqui a gente fala, leve para outras pessoas, muitas vezes alguém está precisando ouvir isso. Olha, se você não tomar posse de quem você é, da sua questão genuína de ser, do seu ser único, da sua autenticidade, você vai continuar sendo refém da sua programação atrapalhada da rejeição. sim. Então, muitas vezes você é extremamente amado, mas você fica vivendo a sua programação da Programação. rejeição e você perde a Frequência oportunidade. toda assim. Entende? Agora você fala: É, "Nossa, é isso. Isso é no trabalho. Você é um excelente profissional, mas a sua rejeição vai fazer com que você acredite que você é péssima e você nossa, é perde verdade". oportunidades. Então, assim, ixi, isso Se facilita muito a isso nossa. assim, estendendo a rejeição para a rejeição amorosa, Aham, né. A rejeição amorosa, às vezes as pessoas acreditam que ficam com a questão de que o problema é com elas, né. Eu acho que talvez a pessoa sofra muito, porque ela vê que o problema tá nela. Se eu fui rejeitada, não é porque a outra pessoa talvez não esteja preparada, né, não esteja preparada para viver uma relação, mas ela começa ela fica, eu acho que, eu acredito, tá, essa é a minha opinião, que o motivo de uma separação, dessa rejeição amorosa doer tanto, é porque a pessoa acredita que, só não deu certo porque o defeito estava todo nela. Que sim. ela que não soube segurar outra pessoa, encantar a outra pessoa e manter a outra pessoa do lado dela. Sim, em algumas questões que chegam se torna um pouco subjetivo, né? Cada um muitas vezes visita esse lugar da rejeição de forma diferenciada. O podemos dizer que a base é a mesma, é sempre, tapar um buraco da dor, da rejeição, do vazio, daquele famoso que a gente sempre fala, parece clichê, que é o amor próprio. Você fica visitando lugares imundos, tentando se caber dentro dele. Entende? Por Sim. exemplo, eu não me caibo ali, eu não, mas você vai tentar se encaixar de alguma forma. Mas, assim, preste bastante atenção na abordagem a qual gosto muito de trabalhar. Você vai atrair o que você está dentro de você. Se você está se sentindo rejeitado, você vai atrair pessoas também que estão se sentindo rejeitadas, e dois buracos, quando se encontram, o abismo é mais embaixo. E o que eu falo em terapia? Neste período, se você está vivendo muito isso, Uhum. tire vá para um deserto, tire um momento sabático desses Ah, relacionamentos para que você se muito reconecte. importante, você não É, e não você terminar um e você relacionamento isso, e vo dentro de outro, né. isso, e você traga essa questão da sua autenticidade para que você possa, reconectar-se e buscar esta, como você disse, aquela fala muito legal, que é a questão da ser genuíno na sua pessoa, para que depois, então, você dê continuidade É, ao eu seu acho caminhar. isso, assim, né, acho que também você falou aí de uma maneira mais
técnica e muito mais aprofundada, né, mas eu acredito que o segredo, assim, para evitar essas rejeições amorosas, né, ou tão sofridas separações, às vezes, e para que você tenha essa questão da autoestima preservada, né, assim, de saber que: "Olha, tá tudo bem comigo, não deu certo aqui, mas pode dar certo depois", é essa questão de somar as felicidades, né. Você não pode apoiar a sua felicidade na outra pessoa, a pessoa não pode ser a sua fonte de felicidade. A pessoa tem que ser feliz e você tem que ser feliz, e quando vocês se encontram, vocês têm que os 2 serem felizes juntos, não serem felizes um por causa do outro. É, na verdade, se você está bem com você, a alegria do outro se dará porque você está bem com você. Você não vai ser um peso na vida de ninguém. É uma alegria que transborda, uma felicidade que Porque transborda, a né. rejeição ela faz a pessoa sofrer e faz também com quem está com ela sofrer também. Isso aí, porque ela fica sempre, enfim, fica lá naquele mundo e aí fica A alimentando gente isso. falou sobre rejeição, falamos sobre a vulnerabilidade, que é isso de se expor, de estar em risco, né. Eu gostaria até, se você me permite, um pouquinho da vulnerabilidade. Claro. Muitas vezes a gente falou até em outro episódio de trabalharmos um pouquinho de sempre buscarmos ser forte o tempo todo, né. Uhum. Quando a gente apresenta a nossa vulnerabilidade, a gente se dá a oportunidade de se enxergar mais frágil e se tornar mais forte mediante esse comportamento. Ou seja, eu percebo que eu estou, que eu sou uma pessoa, eh, que se sente rejeitada, e isso pode me trazer alguns comportamentos que atrapalham o meu dia a Uhum. dia. Reconhecer isso já é um passo de se fortalecer e crescer. Sim. Sabe, porque muitas vezes a gente, principalmente os meninos, são, né, são criados a não mostrarem a sua vulnerabilidade, são criados a aqui Seja joga forte, não chora. hoje eu tô aprontando coisas aqui, espera só um minutinho. Gente, temos um microfone teimoso aqui hoje, ele não tá querendo. Vamos fazer o Sou seguinte, eu eu vou que fazer não um quero. risco nele, na próxima vez eu vou colocar ele desse lado aqui, porque Não, eu que pra vou não, para ver se o problema é você ou se o problema é o microfone. eu tô achando que estão falando que o problema é seu, acho que mas acho que eu Tô tô mexendo brincando, mais. tô brincando. Então, mas enfim, mais os meninos, porque eles são apresentados a não demonstrarem as suas Ser fragilidades e forte. vulnerabilidades. Então, eles vão sempre ou alimentar mais rejeição, e é nesse lugar que a gente, nossa, isso aqui daria. E é nesse lugar que eu acredito que vem aumentando a violência contra a mulher. Nossa, posso fazer um parênteses? Pode e deve. Isso que você falou da rejeição, que a rejeição pode aumentar a violência contra a mulher, eu acho porque é um dado real que a grande maioria das agressões acontecem, né, geralmente quando o parceiro então, assim, a maioria das agressões contra mulheres acontecem em relacionamentos onde o parceiro tem um nível de escolaridade menor do que o da mulher. Tem vários pontos, isso mesmo. Tem muitos outros É pontos, um dos. mas esse é um dos É. pontos que já foram estudados e comprovados, então e aí você entende que é isso um pouco, porque de alguma maneira, talvez lógico que tem toda essa questão da criação, das programações, enfim, mas nas entrelinhas, quando ele vê uma mulher que de repente, Aham, qualquer coisa que aham, seja melhor posicionada que aham. ele ou que teve melhores oportunidades, existe essa mágoa e essa Uhum. porque da rejeição já pode nascer agressividade mesmo, né, esse comportamento agressivo ao longo da vida, então eu acho que soma as 2 coisas. Eu tenho um livro, inclusive ele está preparado, já te falei, né, Sim. ele chama Por que me bates? Por que me bates? Sairá. Sairá, ele está pronto, só preciso deixá-lo mais bonitinho ainda, mas chama-se Por que me bates? Porque a gente traz essas, eu ainda não lancei, mas ele está pronto há bastante tempo. Vamos Até fazer uma trago campanha aqui trago ele para aqui que de forma Leusa pública, lance porque seu livro. Porque Me Bates é o nome dele, porque a gente traz muito sobre isso. Ele só não saiu ainda porque eu preciso estudar um pouquinho algumas situações onde as mulheres usam dessa forma para prejudicar os homens que amam também. Eu estou querendo fazer esse link, porque é outra Existe. forma de rejeição Uhum. também, tá? Mas assim, é exatamente isso. A rejeição ela traz muitos comportamentos inadequados. E por quê? A rejeição ela não vai definir quem a gente é.
Você não é aquilo, só que ele também de forma temporária ou por muito tempo, ele vai afastar você de quem você é. Você fica inseguro, você fica cheio de dúvidas, né? Você fica cheio de, e as dúvidas vão fazer você sofrer em todos os aspectos. Você nunca vai se achar bom. Você nunca vai se achar, porque a rejeição vai dominar a sua forma de viver, esse sentimento de rejeição. Lembrando que é um sentimento, não é uma forma de viver. Então, ela deixa de ser um sentimento e ela passa a ser a base da sua vida. Imagine ter uma vida baseada em cima de uma rejeição. Sofrimento inteiro. Menino, tadinho, né? Até no ano passado, aquele rapazinho que foi cuidar dos leões. Lembra que ela entrou na jaula lá com Ah, a verdade. leoa? Mas foi uma criança exatamente isso, uma criança que É. foi rejeitada de todas as Todas maneiras as possíveis. formas. Aí ele foi buscar, foi trazido como um ato suicida. Eu discordo, para mim ele tinha uma outra intenção de ser cuidado e cuidar, porque ele tinha um pensamento disfuncional de que cuidaria Uhum. de leões, mas a vida toda rejeitado. Então, Vida assim, a toda, os vida toda irmãos foram rejeitado, adotados, todos. Ele não, ele porque ele não. tinha essa questão, Bem, ele né, do tinha algum transtorno episódio. não laudado, né, enfim, mas ele só queria ser amado e foi buscar lá na leoa. Tanto que se a gente olhar a cena, que eu lembro bem, que aquilo me chamou muita atenção, Não vi. eles se olham, ele fica assim, ele desce, e ela só, né, enfim. É um irmão, Mas né, para mas mim, assim, não, né, mas enfim, para mim ali foi alimentado sempre por pela rejeição. Então, é quando a rejeição, então, trazendo mais uma vez, é quando você deixa a sua autenticidade e passa a viver aquilo que não foi possível, passa a viver aquilo que você não jogou, aquilo que eu esqueci, que muitas vezes o mais importante entre a fala da minha tia foi o amor da minha mãe e como ela me amou no primeiro momento, a fala das pessoas que estiveram comigo, né? O meu esposo hoje, o seu esposo hoje, as pessoas que nos quiseram da forma que nós somos. nós Tipo, em outro lugar, exatamente. ficamos onde aqueles que não nos quiseram, e sendo que a gente tem que viver o que foi querido, né? Aquilo que foi E vivenciado. acho que, partindo da sua fala, a gente pode falar das coisas boas que a rejeição trouxe, É, isso. né. Uma das coisas que você de rejeição trouxe, porque eu acho que tem essa coisa muito de que acontece o que tem que acontecer, né, mas, igual você falou, teve as pessoas que não nos quiseram e teve as pessoas que nos quiseram exatamente como nós somos, né. E essa questão, trouxe a gente a vida que a gente tem hoje, e eu particularmente tô muito feliz, muito bem, né, com as rejeições que ocorreram, que talvez me trouxeram a esse lugar, né. E eu acho que as pessoas também têm que pensar um pouco, não só nessa questão de relacionamento, mas nas questões até de trabalho, né, porque eu acho que talvez, nesse lugar, existe até mais oportunidade de que alguma rejeição se torne algo muito positivo num próximo momento, né. Quando eu falo que às vezes a pessoa, ela está buscando por um trabalho, ou por um emprego, ou por uma colocação, e aquilo não acontece. Mas, na grande maioria dos casos não acontece ali, e aí ela revê os conceitos, revê o que está fazendo, aonde que pode ter alguma falha ou algo que precisa aprimorar, e ela se aprimora um pouco e depois vem uma oportunidade ainda melhor, né. Então essa é uma das coisas boas que podem acontecer com a rejeição, né. No primeiro momento houve uma rejeição, então, na próxima eu vou me preparar um pouco melhor, e eu vou analisar também o espaço ou o que eu quero, se é isso mesmo. Porque às vezes você quer tanto uma coisa que você nem analisou se, aquilo era o melhor para você. Talvez você quer muito, então quando às vezes de primeira vem uma rejeição, você tem um espaço para pensar um pouco se era aquele caminho mesmo que você queria tomar. Sim, nessa fase, é uma maturidade grande já, hein?
pessoa já É, está bem, a gente já fala mais esse lugar já é. de 40 a mais aqui, né, mas assim, Tem que estar bem, tem que estar bem não, aí. não é fácil para um jovem. Não é, não é. Inclusive hoje o tema, né, a vulnerabilidade, rejeição, onde dói, mas onde crescemos. Então a gente também, né, que é uma forma muito rica dos nossos episódios, que é sempre trazer uma percepção e algumas dicas de como sair desse lugar, de como buscar melhorar, trazer esse Sim. sentimento e usá-lo como crescimento. Porque muitas vezes alguns episódios da nossa vida, algumas vivências, são usados para o nosso crescimento. Então, de que forma, né, a gente reprograma de forma positiva essa rejeição e a transforma na percepção de que somos seres únicos. Pergunto: tem outra Mari nesse mundo? Não, Tem outra Mari que tem a sua, como fala? Sua digital, não, seu DNA? não, Tem pessoas que se parecem com você? não. Parecer assim, irmã se parece fisicamente, alguma coisinha? Sim. Tem, eu acho que é uma irmã, eu tenho uma É, pessoa que parece muito comigo que não é minha irmã. é mesmo. É É. verdade. A gente fala sobre isso, Tá. mas, não sou eu. Mas Mari Silva, tem alguém igual a você? Não. É sobre isso que nós falamos. A rejeição, ela fica neste lugar, quando nós esquecemos que nós somos únicos. Então, quando você passa uma rejeição na escola, quando você passa uma rejeição na questão do trabalho, quando você passa em uma rejeição no relacionamento amoroso, quando ali no útero da sua mãe você vivenciou, a pessoa não está rejeitando você, está rejeitando a programação que você tem dentro de você ou algo em você que aquela pessoa encontrou para te perturbar, Uhum, mas não necessariamente ou de alguma forma seja você. Então, de que maneiras, né, a gente pode, trazer essa rejeição para um ser único e viver de forma saudável? Que é um exercício que fiz na minha vida, faço na minha vida sempre, que sempre um exercitar, né. O primeiro é ter conscientização do padrão, é ter conscientização da programação mental da rejeição, ou seja, eu fiz isso como um padrão na minha vida, então eu tenho que estar atenta, né, a pessoa tem que estar atenta que aquilo ela pode repetir em todos os padrões da vida dela. Ela vai conhecer alguém, ela sabe que ela tem esse padrão, então ela deve estar atenta de como ela vai conduzir, que ela vai ter que estar percebendo. Se ela percebe que é a rejeição, essa programação que está gritando, logo ela sai. uhum, Ou ela percebe rapidinho e sai. Se ela percebe que o que está gritando é a rejeição que está nela, por exemplo, se ela está assim, um corpo, alguma questão, ela vai usar a fazer-se sentir-se melhor, através uhum. de qualquer questão, Sim. tá? Depois, lembrar o que é tirar também dessa questão de padrão. Lembrar que essa situação, a dor atual, aquela dor da rejeição vivenciada naquele momento, ela não é o evento que está acontecendo, mas sim, a gente pode dizer que é a cadeia de experiências que moldaram essa autoimagem. Ela teve experiências na vida que moldaram a autoimagem dela, não a situação atual. Por exemplo, vamos lá, vamos trazer um relacionamento amoroso. Tem uma pessoa que está muito bem relacionada, mas a autoimagem dela de rejeição é ruim, aí Uhum. ela não vive aquele relacionamento de forma saudável, porque Uhum. ela se alimenta de uma autoimagem feita por experiências que ainda a visitam, mas não é Sim. mais algo real, não é o presente. Então, isso a gente chama de conscientização de padrão e a gente vai trazendo essa forma de reflexão também. Depois é a desidentificação dos roteiros antigos. Lembra que eu falei aqui que minha tia disse, minha mãe falava, então aquilo é antigo. Então eu me saio desse lugar e falo, quem é a Cleusa, quem é a Cleo, quem é a Cleusa hoje? Eu sou como sou, gosto de quem sou. Se não gostava em algumas coisas, busquei gostar.
busquei me respeitar e eu sou única. Não tem uma pessoa melhor do que eu, não tem uma pessoa pior do que eu, não tem uma pessoa na minha frente nem atrás, porque só tem a mim. sim. Então, tudo que faço, farei para que seja bom também para mim. Sendo bom para mim, é bom para o outro. Está Ok. fazendo claro, né? Muito E sentido. depois, essa reaproximação com a identidade pessoal, que é resgatar os seus valores, as suas sensibilidades, os seus potenciais, né? Aquilo que você falou, olha, eu não posso não ser uma exímia atleta, mas eu sou uma excelente escritora. Então, assim, valorizar aquilo que você sabe fazer e reconhecer no outro que ele é bom. Isso também é uma forma também de trazer com que esse processo de vulnerabilidade, de rejeição, não seja mais visto como fraqueza, mas sim como uma chave para que os nossos potenciais sejam vivenciados, né? Isso de uma forma mais técnica, mas não sei se você gostaria de trazer uma questão também de atividades diárias. Eu acho assim, temos algumas opções, né? Eu acho que para reforçar o que você disse, o que que eu acredito que dá certo, né? A gente sempre fala sobre tá lidando com uma rejeição, é um momento, igual você falou, de pensar, é um momento de uma dor física, de uma dor profunda, né? Então, é lógico que você criar estratégias assim para você lidar com essa ansiedade, e nada melhor do que eh, um exercício para regular a respiração, tá sentindo aquele aperto no peito, aquela falta de ar, né? Parar e reconhecer que está sentindo aquilo naquele momento, sabe? E respirar fundo. Eu acho que parece bobo, mas você precisa fazer, né? Mas agora trazendo um pouco mais assim para uma questão mais de prática mesmo, eu acho que é importante, se você tem, eu tô falando isso por uma opinião muito pessoal agora, Ok. tá? Se você tem esse comportamento de rejeição, isso igual você falou, se você já consegue identificar, como a Cleusa disse, você já consegue identificar que você tem um padrão de rejeição, que você adota esse padrão nos relacionamentos, enfim, é legal que você tenha, escreva cartas para você mesma ou um diário em que você possa colocar, faz um escrito de tudo que aconteceu, de como eram os sinais, quando os sinais começavam a aparecer, o que que você sentia, como você se sentia, qual era a reação do outro, né? Porque, assim, às vezes tem gente, como você falou, precisa de uma maturidade. Brincou agora há pouco sobre ter uma Ó, maturidade, já ali já estava. e para ter essa maturidade, leva um tempo. Então, se você ainda não tem essa maturidade de perceber esses sinais, de reconhecer, então, de repente, se você tem isso escrito, né, então você consegue, fica muito mais fácil para a memória recorrer ali e falar: olha, eu estou adotando os mesmos padrões. Também é uma boa técnica. Você falou um pouco sobre essas coisas que vão acontecendo e a gente vai, o corpo vai entendendo que é assim, né? Por exemplo, isso falando de uma maneira bem simples aqui. Tem um estudo que é mais abordado na questão da mente intuitiva, de ser intuitivo, de usar a sua intuição para tomar decisões, que é dos marcadores somáticos do Antônio Damasio. E ele fala que o corpo ele vai somando as coisas que acontecem com a gente, e isso vai, assim, e como fisicamente a gente se sentiu quando coisas deram errado. Na verdade, o que ele estuda é uma questão de ver pacientes que estão com o córtex pré-frontal em bom estado ou não, que só tiveram que fazer alguma cirurgia, para saber como é que essas pessoas fazem depois desse tipo de lesão, como que elas fazem para tomar decisões importantes na vida. E aí ele leva em consideração que é a mente intuitiva, baseada nessa questão dos marcadores somáticos, porque o corpo reconhece quando tem alguma coisinha ali dando errado, né? Então, Nós somos uma máquina, entre aspas, em perfeita harmonia, né? Em sintonia, né? exatamente. Então, assim, reconheça os sinais, assim, igual a Cleusa falou, você, né, se escreve para você manter a sua memória ativa, mas reconheça essa coisinha que diz assim, olha, eu estou tomando de novo uma decisão que talvez não seja tão assertiva, eu poderia repensar para que talvez esse relacionamento não chegue no mesmo ponto que chegou o anterior, né? Então, assim, usem dessas técnicas, né?
Claro que é importantíssimo pedir sempre ajuda, né, e recorrer aí a um terapeuta e a uma pessoa profissionais preparados, né? preparados para lidar com isso, porque igual eu falei, no começo aqui a gente não pode lidar, não é porque a rejeição ativa as mesmas áreas que a dor física, que a gente pode tomar só o paracetamol para resolver os problemas. Porque o padrão vai se fazer, né, vai tomar muito paracetamol. Precisamos cuidar da mente, cuidar desses padrões para que a gente não repita esses padrões e se enxergue de fato uma pessoa melhor e não uma pessoa que vai ser rejeitada para sempre ou em outras situações. E eu queria indicar um livro para vocês, né, que é o Quando as Coisas Não Saem Como a Gente Espera. Esse livro é do Monge. E ele traz um pouco sobre isso, sobre o que a gente faz quando nem tudo está ocorrendo do jeito que a gente esperava. E eu acho que isso vem muito de encontro com a rejeição, porque a rejeição é o que a gente não espera, é o que a gente não quer, mas quando ela acontece, e como ela é externa, ela acaba vindo de uma maneira externa, a gente não tem esse controle, né? Então, o que a gente faz quando as coisas não acontecem como a gente espera? Né? Então, fica aí a minha indicação, as minhas dicas de como tentar lidar com a rejeição, né, para o nosso episódio de hoje. E faço um convite a você, Mari, para nós fazermos um episódio trabalhado em cima da rejeição e vulnerabilidade sobre o envelhecimento. Vamos fazer isso. A gente já deixa até guardadinho aqui. Então, vamos lá. Se você estiver se sentindo rejeitado, invisível, saiba que você importa, que a sua história continua e que existe beleza exatamente onde você é mais sensível. Aquele lugar vai te dar o necessário para você evoluir. Use desse lugar da rejeição, da vulnerabilidade, o passo para você voar, se tornar uma pessoa cada vez mais autêntica a si mesmo, porque você estando bem, o seu entorno estará bem também, e o universo e o todo vai te ver dessa maneira e trará a você aquilo que você precisa, não necessariamente aquilo que você sempre quer, mas aquilo que você precisa. Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Vou pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, inclusive nas redes sociais do nosso podcast, YouTube, Instagram, TikTok. Também temos disponíveis episódios no Spotify. Então, do jeito que você quiser nos assistir ou nos acompanhar, você tem essa possibilidade. Temos nossas redes sociais pessoais também, dos nossos trabalhos separadamente. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de falar para vocês. Agradeço o tempo de vocês em estar nos assistindo. Vou pedir mais uma vez para vocês curtirem aqui o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, compartilharem o nosso podcast com os seus amigos, com os seus conhecidos, com as pessoas que podem gostar dele, né? E muito obrigada aí por nos acompanharem. Isso mesmo. Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.